Ele não escuta as palavras dela, mas sente cada suspiro. Helena nunca quis esse casamento. Ela foi forçada a se casar com o juiz Adrien Beaumont, um homem poderoso, impiedoso e completamente inacessível. Ele não fala. Ele não ouve. Mas sua presença comanda qualquer ambiente. No altar, seus olhos diziam tudo. Adrien não precisava de palavras para deixar claro que ela era dele. Seu toque queimava. Seu olhar prendia. No silêncio, ele a dominava completamente. E se você fosse forçada a se casar com um homem que não escuta suas súplicas? E se ele fosse frio, impenetrável, mas o único que faz seu corpo tremer de desejo? E se, no silêncio, ele conseguisse tocar sua alma? Hoje você vai conhecer uma história arrebatadora, onde o amor e o desejo não precisam de palavras. Deixe o like e comente. Você acredita que o desejo pode falar mais alto do que as palavras? O som do órgão preenchia a imensa catedral de pedras antigas, suas colunas grandiosas estendendo-se até o teto, onde um imenso lustre de cristal refletia a luz dourada das velas. Cada fileira de bancos estava lotada, as expressões variando entre choque, curiosidade e admiração. Mas Helena Vasquez não via nada disso. Seus olhos estavam fixos no homem parado diante do altar. Adrien Beaumont. Ele usava um terno preto impecável, feito sob medida, destacando seus ombros largos e sua postura imponente. Seus cabelos loiro-escuros estavam perfeitamente arrumados, e o rosto anguloso era tão afiado quanto sua reputação. Ele não sorria. Não exibia qualquer traço de hesitação ou emoção. Ele apenas a observava. Helena sentiu os joelhos fraquejarem. Os passos dela ecoavam enquanto se aproximava, as mãos suadas segurando o buquê de rosas brancas. O vestido de noiva rico em rendas e seda, um trabalho delicado e caro, parecia uma prisão ao redor do seu corpo. Cada fôlego que tentava puxar se tornava mais difícil. Ela não queria estar ali. Mas não tinha escolha. Seu pai, um empresário à beira da ruína, fechará um acordo com Adrien Beaumont. O juiz não precisava de dinheiro, nem de influência, ele já era um dos homens mais poderosos do país. Mas ele queria uma esposa. E queria Helena. Ninguém sabia exatamente o motivo. Talvez fosse apenas para manter as aparências, para alimentar sua reputação de homem intocável. Ou talvez, fosse algo muito pior. O silêncio dele a assustava. A forma como ele a fitava, como se soubesse de cada pensamento proibido que passava por sua mente, deixava seu corpo quente e inquieto. Ele não precisava de palavras para afirmar sua posse. Apenas o olhar bastava. O padre pigarreou, chamando a atenção dos presentes. Helena percebeu que já estavam lado a lado. Sentiu o calor de Adrien mesmo sem tocá-lo, uma presença forte e sufocante. Estamos reunidos aqui, o padre começou, mas sua voz parecia distante. Ela queria correr. Queria gritar. Mas sabia que nada disso adiantaria. Adrien permaneceu impassível, os olhos acinzentados brilhando sob a luz dourada da igreja. Ele não piscava, não desviava a atenção. Helena engoliu em seco. Quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, o silêncio foi absoluto. Seu coração martelava dentro do peito. Era agora ou nunca. Helena Vasquez, você aceita este homem como seu legítimo esposo? O pânico subiu por sua garganta como uma maré violenta. Ela apertou os olhos, esperando que tudo desaparecesse, que acordasse daquele pesadelo. Mas quando os abriu novamente, Adrien ainda estava ali. Esperando. Silencioso. Implacável. Ela virou o rosto para o lado, buscando uma saída, qualquer coisa. Foi quando sentiu um toque. A mão grande e quente de Adrien segurou a dela. Não com brutalidade. Não com pressa. Mas com domínio. Ele não precisava falar para dizer. Diga sim. O calor se espalhou por seu braço, o contato queimando sua pele como um selo. A pressão firme de seus dedos transmitia uma mensagem clara. Ela não iria fugir. Não havia como.
Helena sentiu um arrepio subir por sua espinha, o estômago revirando em pavor e, outra coisa. Algo que ela não queria nomear. O silêncio era esmagador. Ela olhou nos olhos dele, um erro fatal. Porque naquele instante, ela viu. Viu o homem que a possuía sem precisar dizer uma única palavra. E antes que pudesse se conter, sua boca se abriu. Sim. As palavras saíram baixas, trêmulas. Mas foram suficientes. O juiz manteve a expressão fria, mas seus dedos apertaram os dela por um segundo a mais. Depois, soltou-a. Adrien Beaumont, disse o padre, você aceita Helena Vasquez como sua legítima esposa? O silêncio se estendeu. Helena sentiu a respiração falhar. Ele não falou. Apenas assentiu. Um único movimento, sem qualquer hesitação. Sem nenhuma palavra. O padre hesitou, mas seguiu o rito, proclamando-os marido e mulher. A tensão no ar era palpável, sufocante. Helena sentia cada célula de seu corpo vibrando, uma mistura absurda de medo e algo mais. Pode beijar a noiva, anunciou o padre. A catedral prendeu o fôlego. Helena arregalou os olhos. Não. Ele não faria isso. Mas Adrien Beaumont nunca deixava algo inacabado. Ele levantou o véu com calma, os dedos roçando sua pele em um gesto que parecia acidental, mas não era. O olhar dele escureceu ao encarar seus lábios. Ele poderia apenas tocar sua testa, selar o casamento de maneira discreta. Mas não. Adrien queria mais. O tempo pareceu desacelerar quando ele inclinou o rosto. O cheiro dele amadeirado, profundo, hipnotizante envolveu Helena, roubando sua respiração. Quando seus lábios roçaram os dela, o mundo inteiro desapareceu. O beijo não foi um selinho casto. Não foi um simples toque de lábios. Foi uma afirmação. A boca dele era quente, exigente, dominadora. Ele não a beijava apenas para seguir a tradição. Ele a beijava para reivindicá-la. Helena sentiu o corpo travar, as mãos apertando as laterais do vestido. Mas então, o beijo mudou. Foi sutil, quase imperceptível. Mas ela sentiu. Ele aprofundou o contato, 1 milímetro a mais. E Helena percebeu que seus próprios lábios responderam. Seu coração se acelerou, a mente um caos absoluto. Ela não podia querer isso. Mas naquele momento, presa ao calor daquele homem, sentindo o roçar da barba curta contra sua pele sensível, ela não conseguia pensar. Quando Adrien se afastou, o mundo voltou ao normal em um choque brutal. Os aplausos explodiram ao redor deles, mas Helena não ouvia nada. Apenas sentia. Os olhos dele estavam nela. Ele sabia. Sabia que ela reagira. Sabia que, mesmo sem querer, seu corpo respondeu ao comando dele. O sorriso satisfeito que ele não deu ficou estampado em seu olhar. Ela engoliu em seco, sentindo as pernas ameaçarem falhar. Ela estava perdida. E Adrien Beaumont sabia disso. Comente, você acredita que Helena conseguirá resistir a esse homem? O silêncio dentro da limusine era absoluto. Helena mantinha os olhos fixos na janela, observando as luzes da cidade deslizarem como borrões enquanto o carro avançava pelas ruas vazias. O vidro refletia seu próprio rosto tenso, pálido, os lábios ainda levemente inchados do beijo que ele lhe deu no altar. Seu peito subia e descia rapidamente. Ela podia sentir o peso do olhar de Adrien ao seu lado. Ele estava sentado com as pernas afastadas, uma mão apoiada no joelho e a outra descansando no braço do banco de couro. Tão imponente, tão imóvel. Ela arriscou um olhar de relance. Ele não a fitava diretamente. Seus olhos estavam ligeiramente baixos, analisando-a de forma calculada, como se cada pequena reação dela fosse um livro aberto para ele. Helena umedeceu os lábios, sentindo uma onda de desconforto se espalhar pelo corpo. Era isso que a assustava nele. Não era só o silêncio. Era o fato de que ele sentia tudo. Cada respiração contida. Cada músculo tenso.
Ele sabia. O carro parou em frente a uma mansão imponente, cercada por portões de ferro e guardas uniformizados. Helena estremeceu ao ver o tamanho da propriedade. Agora essa era sua casa. Ou melhor, sua prisão. A porta foi aberta por um dos seguranças, e Adrian desceu primeiro, sem pressa. Helena hesitou por um segundo antes de aceitar a mão estendida do motorista para ajudá-la a sair. Assim que seus pés tocaram o mármore da entrada, um arrepio percorreu sua espinha. O ar noturno estava carregado de algo pesado, algo que ela não conseguia definir. Adrian se virou para ela, suas feições esculpidas sem qualquer emoção visível. Mas os olhos diziam tudo. Ele fez um gesto sutil com a cabeça, indicando que ela entrasse. Helena não deveria obedecer. Mas entrou. A porta se fechou atrás dela com um baque seco, selando seu destino. O hall de entrada era luxuoso e imponente, com lustres cintilantes e escadarias de madeira polida que levavam ao andar superior. Mas Helena não teve tempo de absorver a riqueza ao seu redor, pois Adrian já estava à sua frente. E dessa vez, ele se aproximou. Ela recuou instintivamente, seu coração martelando no peito. Ele parou antes de tocá-la. E, ainda assim, ela sentiu o calor de seu corpo. A presença esmagadora. O cheiro amadeirado e viciante que parecia envolvê-la, sugá-la para dentro dele. Adrian ergueu lentamente a mão e deslizou os dedos pelo próprio pulso, apontando para ela logo depois. Um gesto. Um comando silencioso. Você está bem? Helena engoliu em seco. Ele queria uma resposta. Mas como responder a um homem que não ouviria sua voz? O que ele esperava dela? Eu só quero descansar. Sua própria voz soou estranha em meio ao silêncio. Adrian não reagiu imediatamente. Ele apenas a observou. A tensão aumentou. O ar ficou mais denso. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, os olhos cinzentos penetrando os dela como se estivessem esperando algo. A respiração de Helena se acelerou. Ele não precisava ouvir para perceber sua mentira. Ela desviou o olhar. O movimento pareceu provocá-lo. Adrian soltou um suspiro silencioso, mas algo escureceu em sua expressão. Antes que ela pudesse reagir, ele avançou. Em um único movimento, Adrian prendeu contra a parede. Helena não teve tempo de reagir. O ar deixou seus pulmões em um suspiro trêmulo enquanto ele se inclinava sobre ela. Suas mãos não a tocavam, mas o corpo dele estava perto o suficiente para que ela sentisse cada fibra de sua força. Ele estava testando-a. O silêncio era ensurdecedor. Adrian ergueu lentamente a mão e deslizou os dedos ao longo da curva do pescoço dela, o toque suave, mas inegável. O choque percorreu sua pele como um raio. O olhar dele pousou na pulsação acelerada em sua garganta. Ele sentia. Os olhos se ergueram para os dela novamente, intensos, afiados, devoradores. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ela tentou se afastar, mas não conseguiu. O corpo dele era uma barreira, e seu toque era sua sentença. Ela prendeu o fôlego, esperando o próximo movimento. Mas Adrian apenas manteve o contato, seus dedos deslizando até a linha da mandíbula dela antes de recuar. Um arrepio percorreu cada centímetro do seu corpo. Ela nunca havia sido tocada dessa forma. Com tanta precisão. Com tanta intenção. O olhar dele cintilou. Ele sabia. Ele sentiu. Helena abriu a boca para dizer algo, talvez um protesto, talvez uma súplica. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, Adrian virou-se e foi embora. O impacto da sua ausência foi tão forte quanto sua presença. Helena ficou encostada na parede, os joelhos fracos, o coração martelando. Ela passou os dedos pelos lábios, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Aquele homem não precisava ouvir sua respiração entrecortada. Ele já sabia. Comente, será que Helena pode se comunicar com Adrian de uma forma mais intensa do que palavras? A madrugada estava sufocantemente silenciosa.
O relógio dourado sobre a mesa de cabeceira marcava 3h40 da manhã, mas o tempo parecia não avançar. Helena estava acordada, sentada na beira da cama, o coração ainda acelerado desde que subira para aquele quarto. A noite do casamento havia sido um tormento de emoções conflitantes. Seu corpo ainda carregava o peso do olhar de Adrian Beaumont no altar. A maneira como ele a possuíra sem precisar de palavras, sem qualquer toque evidente, apenas com a intensidade esmagadora de sua presença. Ela não conseguia esquecer. O beijo. A forma como ele tomou seus lábios na frente de todos. Ele queria que ela soubesse. Ela engoliu em seco, a boca ainda formigando com a lembrança daquele contato proibido, quente, dominante. O quarto era absurdamente grande e frio, os móveis de madeira escura e os tecidos pesados reforçavam a sensação de que aquela casa não era um lar. Era uma fortaleza. Uma prisão dourada onde agora ela era mantida. A noite arrastava-se devagar, e Helena sabia que não conseguiria dormir. A tensão a consumia, um peso invisível pressionando seu peito. Ela suspirou, esfregando as mãos pelos braços, tentando afastar o frio incômodo que subia por sua pele. Levantou-se e caminhou até a janela, seus pés descalços afundando no tapete macio. As luzes da propriedade se estendiam como uma cidade particular. Lá embaixo, os seguranças patrulhavam os portões. Não havia para onde correr. Ela estava completamente sozinha. Ou pelo menos era isso que pensava. Porque então, ela o sentiu. Seu corpo congelou antes mesmo que pudesse se virar. Um arrepio escalou sua nuca, a pele ficando hipersensível, como se um alerta silencioso ecoasse dentro de si. Ela não precisava olhar para saber. Ele estava ali. O ar ao redor dela mudou. O quarto, antes vazio e gelado, agora parecia pequeno, quente, opressor. Sua respiração ficou suspensa no peito. Ela virou-se devagar. E lá estava ele. Adrian Beaumont. Encostado contra o batente da porta, observando-a. Ele estava descalço, vestindo apenas calças de pijama escuras, o peito largo e perigosamente perfeito iluminado pela fraca luz do abajur. Cada músculo esculpido parecia tensionado. Seu maxilar estava travado, a expressão indecifrável. Mas os olhos. Os olhos dele queimavam. Cinzentos, penetrantes, donos de tudo que tocavam. Helena sentiu o corpo tremer. Cada célula sua gritava para que corresse, mas suas pernas estavam presas ao chão. Adrian não disse nada. Ele não precisava. O silêncio era a arma dele. Ele apenas deu um passo à frente. Depois outro. Helena recuou, instintivamente, até as costas baterem contra a janela. O vidro estava frio contra sua pele, um contraste brutal com o calor avassalador que emanava do homem diante dela. Ele parou perto demais. Ela sentia sua respiração, mesmo sem ele fazer barulho. Seu cheiro, amadeirado, másculo e viciante, a envolvia como uma corrente invisível. Adrian ergueu uma mão devagar, como se estivesse testando-a. Seu dedo roçou a pele macia do rosto dela. Tão leve, mas devastador. Os olhos de Helena fecharam-se por um segundo. Foi um erro. Porque no instante em que o fez, ele agiu. Seus dedos deslizaram até o queixo dela, segurando-a com suavidade, mas com domínio absoluto. Ela abriu os olhos, ofegante. E então, ele se inclinou. O nariz roçou no dela. Seus lábios estavam a um sussurro de distância. Os olhos cinzentos brilhavam com um desafio silencioso. Ele estava esperando. Testando-a. Helena não sabia o que fazer. Se o empurrasse, ele não se afastaria. Se ficasse ali, ele tomaria o que queria. Seu coração pulsava tão forte que doía. O ar estava carregado, tenso, elétrico. E então, ela cedeu. Seu corpo moveu-se milimetricamente para frente. Foi tudo o que Adrian precisava. Os lábios dele capturaram os dela. E o mundo desabou. O beijo não foi gentil. Não foi hesitante. Foi faminto.
urgente, possessivo. Adrian a puxou contra seu corpo, esmagando-a contra a solidez de seus músculos. Helena não teve tempo de pensar. Seus braços subiram automaticamente, os dedos cravando-se nos ombros largos dele. Ele exigiu mais. A boca dele moldou-se à dela com força, sem espaço para dúvidas. A língua deslizou entre seus lábios, tomando posse, provocando, arrancando dela um gemido irreprimível. Ele sentiu. E isso apenas o incitou ainda mais. As mãos dele desceram para sua cintura, apertando-a com firmeza, guiando-a para mais perto. Helena sentiu cada linha daquele corpo másculo, cada centímetro de força bruta. Seu coração batia descontrolado. Ela sabia que deveria resistir. Mas não conseguia. O beijo ficou ainda mais intenso. Ele a dominava completamente, sem pressa, sem hesitação. A boca dele deslizou para seu pescoço, os lábios quentes pressionando a pele sensível. Helena arquejou, a cabeça tombando para trás. Seu corpo já não lhe pertencia mais. Adrian ergueu o rosto, fitando-a. Os olhos cinzentos estavam escuros, ardentes, predatórios. Ele traçou o polegar por seus lábios avermelhados, inchados. Ela estava ofegante, perdida. E ele sabia disso. Um meio sorriso puxou o canto de sua boca. Helena percebeu que já havia perdido essa batalha. O juiz Adrian Beaumont agora a possuía por inteiro. Comente, você acha que Helena conseguirá resistir a esse homem depois dessa noite? O sol ainda não havia nascido quando Helena abriu os olhos. O quarto estava mergulhado em penumbra, com os primeiros tons azulados da madrugada filtrando-se pela cortina pesada. Seu corpo estava quente, envolvido pelos lençóis macios, mas uma inquietação pulsava dentro dela. Seu peito subia e descia em respirações instáveis, e quando virou a cabeça, a realidade atingiu-a como um choque elétrico. Adrian estava ali, deitado ao seu lado. Seu rosto estava relaxado, mas não completamente. O maxilar forte ainda mantinha aquele travamento sutil, um sinal de que ele nunca estava totalmente vulnerável. Seus cabelos loiro-escuros estavam levemente bagunçados contra o travesseiro, e a luz suave do amanhecer delineava os músculos rígidos de seu torso nu. Seu peito subia e descia lentamente, mas Helena sabia que ele estava atento a tudo. Mesmo dormindo, Adrian parecia absorver os menores detalhes do ambiente ao seu redor. O silêncio no quarto era absoluto, pesado, intenso. Era como se o ar carregasse o resquício da noite anterior, o rescaldo do que havia acontecido entre eles. O beijo ainda queimava nos lábios de Helena, e cada célula de seu corpo lembrava do toque firme e possessivo dele. Ela queria se afastar. Queria colocar uma barreira entre eles, mas seu corpo não obedecia. Suas pernas estavam presas ao colchão, seu coração martelando no peito com força. Um movimento brusco e talvez ele acordasse. Mas foi exatamente nesse momento, como se tivesse lido seus pensamentos, que os cílios longos de Adrian se moveram. O ar prendeu-se em sua garganta. Lentamente, os olhos dele se abriram. Cinzentos, frios, devoradores. O olhar dele encontrou o dela sem hesitação, sem qualquer traço de confusão ou desorientação pelo sono. Adrian não era o tipo de homem que acordava perdido. Seu corpo e sua mente pareciam estar sempre em alerta, sempre prontos para reagir. Os segundos se arrastaram. O silêncio entre eles tornou-se mais denso, sufocante. Helena queria falar, mas não conseguia. Queria se afastar, mas suas pernas não se moviam. Adrian simplesmente a observava, seus olhos analisando cada detalhe de sua expressão, como se estivesse decifrando um código invisível. Então, ele se moveu. Num piscar de olhos, Adrian estendeu a mão e agarrou seu pulso, puxando-a para mais perto com um movimento firme, mas controlado. O impacto do corpo quente dele contra o dela foi como um choque. Helena soltou um pequeno arquejo, o coração batendo freneticamente enquanto sentia cada músculo rígido pressionado contra sua pele. Ele estava tão perto que ela podia sentir sua respiração. Seu cheiro amadeirado, masculino, inebriante que invadiu seus sentidos,
tornando impossível qualquer tentativa de raciocínio lógico. A mão dele ainda segurava seu pulso, a pressão exata para mantê-lo onde queria, sem machucar, mas também sem dar opção de fuga. Adrian ergueu lentamente a outra mão e deslizou os dedos pelo rosto dela. Foi um toque leve, suave, mas completamente devastador. Helena sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Sua respiração tornou-se errática. O polegar dele traçou a linha de sua mandíbula, descendo vagarosamente até seu queixo, e então, sem aviso, ele inclinou o rosto. Os narizes se tocaram. Os lábios estavam a milímetros de distância. O coração de Helena explodiu no peito. Adrian permaneceu imóvel por um segundo, permitindo que ela absorvesse a proximidade, permitindo que sua mente entendesse que não havia escapatória. Seu olhar intenso segurava o dela em um jogo silencioso, em uma batalha que Helena já sabia que perderia. Então, ele se moveu. O beijo veio sem pressa, mas com uma precisão letal. Os lábios quentes de Adrian tocaram os dela com uma suavidade enganosa, um teste, um estudo. Mas quando Helena respirou fundo, quando seu corpo traiçoeiro cedeu ao calor da boca dele, tudo mudou. O beijo tornou-se mais profundo, mais exigente, mais possessivo. Adrian puxou para cima, colando seus corpos com um desejo palpável. Sua língua deslizou para dentro da boca dela com uma maestria assustadora, arrancando de Helena um suspiro incontrolável. Ele não estava apenas a beijando, ele a estava tomando. A mão forte deslizou para sua cintura, apertando-a com uma necessidade silenciosa. Os dedos subiram lentamente por sua lateral, explorando seu corpo com uma calma exasperante, como se quisesse gravar cada curva, cada reação. Helena sabia que deveria empurrá-lo. Sabia que deveria dizer algo, interromper aquilo antes que fosse longe demais. Mas não conseguiu. Seus dedos deslizaram pelos ombros largos dele, sentindo a firmeza de seus músculos, a pele quente sob suas mãos. O beijo continuou, intenso, profundo, sem espaço para dúvidas. Quando Adrian finalmente afastou os lábios, Helena estava ofegante, os pulmões implorando por ar, o corpo inteiro pulsando com uma energia que nunca sentirá antes. Seus olhos estavam arregalados, e ela podia sentir seu rosto quente, avermelhado. Ele a observava. A expressão ainda calma, ainda contida, mas os olhos diziam tudo. Ele passou o polegar pelos lábios inchados dela, como se quisesse memorizar o toque. E então, sem aviso, ele a soltou e levantou-se da cama. O vazio ao lado de Helena foi instantâneo, deixando para trás apenas a sensação da ausência dele. Adrian pegou uma camisa que estava jogada sobre a poltrona e vestiu-a com um movimento controlado, sem pressa. Quando voltou a olhar para ela, Helena sentiu um arrepio. Os olhos dele estavam escuros, silenciosos, mas carregavam uma mensagem que ecoava em sua mente. Isso não acabou. Ela engoliu em seco, incapaz de desviar o olhar. Adrian abriu a porta e saiu do quarto sem emitir um único som. Helena ficou ali, imóvel, sentindo o corpo tremer de dentro para fora. E naquele momento, ela soube. Ela já estava perdida. O juiz Adrian Beaumont já a tinha em suas mãos. Comente, Helena já começou a se apaixonar sem perceber? A escuridão do quarto parecia sufocá-la. O peso do silêncio era insuportável, mas não mais do que a sensação de ausência que queimava dentro dela. Helena permanecia deitada, os olhos fixos no teto, tentando processar tudo o que havia acontecido. Seu corpo ainda carregava o resquício do toque de Adrian, o calor dos lábios dele, a intensidade daquele beijo que havia roubado sua sanidade. Mas o que mais a atormentava era a forma como ele simplesmente a deixou ali. Como se tivesse o controle absoluto da situação, como se soubesse que ela não conseguiria esquecer. Ela deveria se sentir aliviada. Ele não a forçou a nada. Poderia ter ido além, poderia ter feito exigências, poderia ter reivindicado o que agora lhe pertencia. Mas ele não fez. Em vez disso, deixou-a ali, sozinha, confusa, vulnerável. E isso a consumia mais do que qualquer outra coisa. A madrugada avançava lenta, e, apesar do cansaço extremo,
Helena não conseguia dormir. Seu corpo estava tenso, inquieto, dominado por uma ansiedade que não conseguia explicar. Até que, em meio ao turbilhão de pensamentos, a porta do quarto se abriu. Seu coração falhou uma batida. Adrien estava ali. Ele entrou sem hesitação, sem qualquer som. Apenas a presença dele preenchia o ambiente, esmagando-a com sua intensidade silenciosa. Vestia um roupão escuro, os cabelos ligeiramente desalinhados, como se tivesse passado as últimas horas tão inquieto quanto ela. Mas seu rosto não mostrava nada. Nenhuma emoção, nenhum traço de hesitação. Apenas aquele olhar cinzento, implacável, que parecia ver além do que ela queria mostrar. Helena sentou-se na cama, incapaz de desviar os olhos dele. Seu coração acelerava a cada passo que ele dava em sua direção, até que ele parou bem à sua frente. Ela sentiu o cheiro dele amadeirado, masculino, viciante. Sentiu o calor irradiando de seu corpo. Sentiu a energia bruta que parecia emanar dele, como um animal predador avaliando sua presa. Adrien ergueu a mão e segurou seu queixo entre os dedos, inclinando seu rosto para que ela não tivesse escolha senão encará-lo. Seu toque era quente, firme, mas não agressivo. Apenas dominante. Ele ficou ali por um momento, os olhos queimando contra os dela, analisando cada detalhe de sua expressão. Então, seus dedos deslizaram devagar por sua mandíbula, descendo até sua clavícula exposta. O toque era suave, quase cuidadoso, mas carregava um peso impossível de ignorar. Helena prendeu a respiração. Seu corpo já respondia antes mesmo que ela pudesse pensar. Seus músculos estavam tensos, a pele arrepiada, o coração pulsando em um ritmo descontrolado. E então, ele a puxou. Foi rápido, preciso. Um único movimento, e Helena estava presa entre os braços dele. Seu corpo colado ao dele, a respiração entrecortada. Adrien abaixou o rosto lentamente, aproximando-se dela com uma intenção clara. Ela podia sentir os lábios dele a centímetros de distância, podia sentir a hesitação carregada de certeza. Era como se ele estivesse lhe dando um último segundo para recuar. Mas ela não recuou. E então, ele a beijou. Foi um beijo diferente daquele do dia anterior. Não havia urgência. Não havia necessidade de provar um ponto. Havia apenas desejo. Cru, intenso, quente. Os lábios dele moviam-se contra os dela com precisão, explorando, tomando posse sem pressa. A língua dele deslizou para dentro de sua boca, e Helena gemeu baixinho, agarrando-se aos ombros fortes, incapaz de se conter. Ele a puxou ainda mais para perto, uma mão em sua nuca, a outra apertando sua cintura com força. Ela sentia cada centímetro do corpo dele contra o seu, sentia a firmeza dos músculos, a tensão que percorria sua pele como eletricidade. Quando ele finalmente quebrou o beijo, Helena mal conseguia respirar. Seus olhos estavam arregalados, seu corpo tremia, sua mente era um caos absoluto. Adrien correu os dedos por seus lábios inchados, um olhar predatório brilhando em suas íris cinzentas. Então, ele deslizou a mão para sua cintura e a ergueu no colo. O mundo girou. Antes que ela pudesse processar, já estava sob ele, deitada contra os lençóis macios. O peso de seu corpo sobre o dela era esmagador, e ao mesmo tempo, viciante. Ele não disse nada. Apenas olhou para ela, como se estivesse esperando algo. Helena engoliu em seco. Seu corpo gritava, sua mente lutava, mas seu coração já sabia a resposta. Ela ergueu a mão trêmula e tocou o rosto dele, traçando a linha forte de seu maxilar. E naquele instante, ela se entregou. O sol filtrava-se pelas pesadas cortinas do quarto, lançando um brilho dourado sobre os lençóis revirados. Helena piscou lentamente, seus sentidos ainda entorpecidos, o corpo despertando de uma noite que jamais esqueceria. O calor residual da presença de Adrien ainda permanecia em sua pele, como uma marca invisível, uma lembrança silenciosa do que havia acontecido entre eles. Seu peito subia e descia lentamente, mas dentro dela, o caos reinava. Ela havia se entregado a ele. Não apenas fisicamente, mas de uma forma que a assustava. Virou-se sobre o colchão macio,
e foi então que percebeu. Ele não estava mais ali. Seu coração deu um solavanco dentro do peito. Afastando os cabelos desgrenhados do rosto, Helena ergueu-se devagar, sentindo a textura fria dos lençóis onde antes estivera o corpo quente de Adrian. O espaço vazio ao lado dela parecia grande demais. O ar carregava seu cheiro amadeirado, másculo, viciante. Mas ele se foi. Ela mordeu o lábio inferior, tentando reprimir a onda de emoções conflitantes que a invadia. Parte dela sabia que isso aconteceria. Adrian nunca foi um homem de vínculos, nunca demonstrou qualquer traço de sentimentalismo. Seu silêncio era sua fortaleza, sua proteção contra o mundo. Mas a forma como a tocou. A forma como a segurou. O jeito como seus olhos ardiam enquanto a beijava. Havia algo ali. Algo que ele estava tentando negar. Helena puxou o lençol ao redor do corpo e desceu da cama, seus pés descalços afundando no tapete felpudo. O quarto estava imenso e silencioso, e a ausência de Adrian tornava o ambiente ainda mais frio. A porta estava entreaberta. Ele havia saído. O peito de Helena apertou-se em uma dor que ela não queria admitir. Ela caminhou até o banheiro, os passos lentos, a mente confusa. O espelho refletia sua imagem de seus lábios ainda avermelhados dos beijos de Adrian, a pele marcada por seus toques. Ela passou os dedos pelo próprio pescoço, sentindo o arrepio persistente que ele deixará para trás. Porque ele simplesmente foi embora. Ela se forçou a respirar fundo, tentando ignorar a frustração crescente dentro de si. Mas a pergunta insistia, pulsando em sua mente. Ela significou algo para ele? Ou foi apenas desejo? Vestindo um robe de seda, Helena desceu as escadas da mansão em busca de respostas. Seus pés moviam-se automaticamente, mas cada passo parecia carregar o peso do desconhecido. O ambiente estava silencioso, mas ela sabia que Adrian estava ali, em algum lugar. E então, ela ouviu. Na varanda da casa, de costas para ela, com um copo de uísque na mão. Seu corpo estava rígido, os ombros tensos, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. O vento da manhã bagunçava levemente seus cabelos, e o roupão escuro que usava deixava à mostra a parte do peito definido. Helena parou no batente da porta, observando-o em silêncio. O mundo parecia suspenso ao redor deles. Por um momento, ela pensou em recuar, voltar para seu quarto, fingir que nada havia acontecido. Mas então, ele virou-se. Os olhos cinzentos encontraram os dela. E naquele instante, ela soube. Havia algo diferente nele. Não era apenas frieza. Não era apenas controle. Era medo. Medo do que sentia. Medo dela. Helena sentiu o ar faltar. Seu coração martelava no peito, mas ela não recuou. Em vez disso, deu um passo à frente. Adrian permaneceu imóvel, seu olhar fixo nela, como se estivesse tentando decifrar algo que ele mesmo não entendia. Você simplesmente foi embora. A voz dela saiu mais firme do que esperava. Ele não respondeu. Claro que não. Seu silêncio era sua armadura. Mas Helena já começava a entender a linguagem de Adrian Beaumont. Seu olhar dizia tudo. Ela se aproximou mais um pouco, sentindo a tensão crescer no ar. A maneira como ele a observava era diferente. Me diga, Adrian. Ela parou a poucos centímetros dele. Isso foi apenas um momento para você? A mandíbula dele se contraiu. Seu aperto no copo de uísque ficou mais forte. Ainda assim, ele não disse nada. Helena estreitou os olhos. Porque se foi, eu preciso saber. A respiração dele tornou-se mais pesada. Mas as palavras nunca vieram. Em vez disso, Adrian agiu. Largou o copo sobre a mesa e, antes que Helena pudesse reagir, segurou sua nuca e puxou-a para um beijo avassalador. Foi intenso. Foi feroz. Foi desesperado. Helena arfou contra os lábios dele, sentindo a necessidade crua naquele contato. Ele a segurava com força, como se quisesse gravar a sensação dela em sua pele.
como se quisesse provar algo para si mesmo. Ela não resistiu. Sua mão deslizou para o peito dele, sentindo o batimento acelerado sob sua palma. O corpo de Adrien estava tenso, como se estivesse em guerra consigo mesmo. Mas ele não parou. O beijo ficou ainda mais intenso, as mãos dele descendo para sua cintura, puxando-a contra seu corpo sem deixar espaço entre eles. Helena sentiu seu mundo girar. Ela nunca havia sido beijada assim antes. Era mais do que desejo. Era necessidade. Quando ele finalmente quebrou o contato, Helena estava sem fôlego, os lábios formigando, a mente em um torpor absoluto. Adrien a fitou por um longo tempo, os olhos confessando tudo o que sua boca se recusava a dizer. E então, ele passou o polegar pelos lábios dela, sua expressão dura, indecifrável. Isso não foi só um momento. Foi a única coisa que ele disse antes de se afastar. E foi o suficiente para desmoronar todas as barreiras que ela ainda tentava manter. Helena sentiu o coração bater mais forte. Porque agora ela sabia. Ele estava com medo do que sentia por ela. Comente, você acha que Adrien será capaz de se entregar ao amor? A casa estava silenciosa, mas o ar ao redor de Helena parecia carregado de eletricidade. Cada passo que dava pelos corredores frios da mansão aumentava a tensão em seu peito. Desde a manhã, Adrien a evitava, mantendo-se distante, como se tentasse enterrar tudo o que acontecerá entre eles. Mas Helena não estava disposta a permitir isso. Ele não podia simplesmente apagá-la. Não depois do que compartilharam. Não depois da forma como ele a segurou, a beijou, como se precisasse dela para respirar. A lembrança daquele momento ainda queimava em sua pele. O toque possessivo dele, a forma como seus olhos confessaram tudo o que sua boca se recusava a dizer. Isso não foi só um momento. Aquela frase ecoava dentro dela, um lembrete de que Adrien sentia algo, mesmo que não soubesse lidar com isso. Helena desceu as escadas, determinada a encontrá-lo. Precisava encará-lo. Precisava que ele admitisse o que estava tentando esconder. Mas, ao pisar no hall principal, foi surpreendida por um som que não esperava ouvir naquela casa. Risos femininos. Seu corpo ficou tenso. Seguiu o som até a sala, onde encontrou Adrien. Não estava sozinho. Uma mulher estava diante dele. Alta, esbelta, cabelos castanhos caindo em ondas elegantes sobre os ombros. Seu vestido justo abraçava cada curva, e seu sorriso era familiar demais. Helena sentiu um nó apertar-se em sua garganta. Camille. Ela já ouvirá o nome antes. Camille Morial. A mulher que todos diziam ser o único romance que Adrien já teve. Seu coração parou por um segundo, os olhos fixos na cena à sua frente. Adrien estava de pé, com as mãos nos bolsos, seu rosto inexpressivo como sempre. Mas Camille sorria para ele como se compartilhassem um segredo que só os dois entendiam. Helena sentiu o estômago revirar. Ela não deveria se importar. Mas se importava. Ela o queria só para si. A raiva misturada com algo que não queria admitir crescia dentro dela como uma tempestade. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Camille virou-se e finalmente notou sua presença. O sorriso dela se alargou. Então é você. A maneira como ela olhou de cima a baixo fez o sangue de Helena ferver. Adrien permaneceu calado, observando a interação. Você deve ser a esposa nova do Adrien, Camille disse, seu tom carregado de superioridade. Engraçado, ele nunca mencionou você antes. Aquelas palavras atingiram Helena como um tapa. Ela não conseguiu evitar olhar para Adrien, esperando alguma reação dele. Alguma defesa. Alguma confirmação de que ela era mais do que apenas um nome no papel. Mas ele não disse nada. E isso foi pior do que qualquer coisa que Camille pudesse ter dito. Helena sentiu o peito apertar. Seu orgulho gritava para que virasse as costas e deixasse os dois ali, mas uma parte dela se recusava a fugir. Ela ergueu o queixo, segurando-se para não demonstrar fraqueza. Acho que ele também nunca mencionou você, rebateu, mantendo o olhar firme. Camille sorriu,
como se aquilo fosse divertido. Oh, querida, Adrian e eu temos um passado longo. Tenho certeza de que ele já te contou. Helena apertou os punhos, mas manteve-se firme. Adrian finalmente se moveu. Ele passou os olhos por Camille e então voltou sua atenção para Helena. Seu olhar era duro, carregado de algo que ela não conseguia decifrar. Mas ele ainda não disse nada. E aquilo foi o bastante. Helena sentiu o coração acelerar. A raiva borbulhava em seu sangue. Ela queria que ele falasse. Queria que ele a defendesse. Queria que ele a olhasse da mesma forma que olhou naquela manhã, quando a segurou como se não pudesse deixá-la ir. Mas Adrian era um homem que não sabia lidar com sentimentos. Ele preferia ignorá-los. E Helena não suportava mais isso. Seu orgulho a fez virar-se bruscamente. Ela subiu as escadas com passos firmes, sentindo os olhos dele a acompanhando. Mas ele não a impediu. E isso doeu mais do que qualquer palavra que pudesse ter dito. A porta do quarto se fechou atrás dela, e Helena se jogou na cama, o peito subindo e descendo com força. Ela sentia o corpo tremendo, o coração pulsando contra as costelas como um tambor de guerra. Por que se importava tanto? Por que esperava algo dele? Talvez porque, por um momento, achou que ele a via de forma diferente. Que ela não era apenas mais uma peça no jogo dele. Ela apertou os olhos, tentando afastar os pensamentos, mas então, um som alto quebrou o silêncio do quarto. A porta se abriu violentamente. Seu coração parou. Ada entrou no quarto como uma tempestade, seus olhos furiosos. Helena se levantou da cama, o sangue fervendo novamente. Agora você aparece? Ela cuspiu as palavras, o peito inflado de raiva. Agora você decide que tem algo a dizer? Ele se aproximou rapidamente, parando diante dela, seu olhar carregado de algo sombrio. O que você quer que eu diga? Sua voz era baixa, mas havia um tom perigoso ali. Helena não recuou. Que eu sou mais do que apenas um contrato para você. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Adrian encarou por um longo momento, e então, algo dentro dele pareceu se partir. Antes que ela pudesse reagir, ele a puxou para si. Seus lábios tomaram os dela em um beijo que não era apenas desejo. Era fúria. Era desespero. Era medo. Seus braços apertavam sua cintura, mantendo-a presa contra seu corpo forte. O beijo era profundo, selvagem, sem freios. Ela sentiu tudo. O tremor de sua respiração. A maneira como seus dedos apertavam sua pele. A verdade que ele se recusava a dizer. Quando ele se afastou, seu olhar estava queimando. Eu não quero você longe de mim, ele finalmente disse, a voz rouca. Helena sentiu o coração parar. Porque, pela primeira vez, Adrian estava se permitindo sentir. Comente, o ciúme pode ser o sinal definitivo de que Adrian está apaixonado? A noite estava mais escura do que o normal. O céu, carregado de nuvens pesadas, escondia qualquer traço da lua ou das estrelas. A mansão Beaumont permanecia mergulhada em silêncio, mas dentro de Helena, uma tempestade rugia. Ela não conseguia dormir. Seu corpo estava inquieto, sua mente cheia de dúvidas, e o eco da última conversa com Adrian ainda vibrava em seus ouvidos. Eu não quero você longe de mim. Aquelas palavras haviam abalado seu mundo. Porque, pela primeira vez, Adrian não se escondeu atrás de seu silêncio. Pela primeira vez, ele admitiu algo. Não foi um "eu te amo", não foi uma promessa de futuro, mas para um homem como Adrian Beaumont, aquelas palavras eram tudo. E, ainda assim, ele desapareceu. Depois do beijo feroz, do toque cheio de necessidade, ele saiu do quarto sem dizer mais nada. E Helena ficou sozinha novamente. Ela virou na cama pela milésima vez, o coração pulsando forte. Não suportava mais aquela distância, aquela muralha invisível que ele insistia em erguer entre eles. Ela não queria apenas os beijos dele. Não queria apenas o toque. Queria tudo. E então, tomou uma decisão. Levantou-se da cama,
ignorando a sensação de frio ao tocar o chão com os pés descalços. Vestiu um hobby de seda leve sobre a camisola e saiu do quarto, seus passos silenciosos ecoando pelos corredores vazios. Ela sabia onde ele estaria. Na biblioteca. Era sempre para lá que ele ia quando queria se esconder do mundo. A porta estava entreaberta. A luz fraca de um abajur projetava sombras longas pelas estantes de livros antigos. O cheiro de couro e papel misturava-se ao aroma amadeirado que era inconfundível dele. Helena respirou fundo antes de entrar. Adrian estava de costas para ela, diante da lareira, um copo de uísque na mão. Ele vestia apenas uma calça de pijama escura e uma camisa branca desabotoada no topo, expondo parte do peito musculoso. Seus ombros estavam rígidos, e mesmo sem vê-lo de frente, Helena sabia que ele estava lutando contra algo. Por que você fugiu? A voz dela quebrou o silêncio como um trovão. Adrian não se moveu. Apenas bebeu mais um gole de seu uísque, como se estivesse tentando encontrar respostas no líquido âmbar. Helena deu um passo à frente. Você pode me beijar. Pode me tocar. Mas quando eu tento me aproximar de verdade, você foge. Nada. Ela sentiu o peito apertar. O que você está tentando me dizer, Adrian? Finalmente, ele virou-se. Seu olhar cinzento encontrou o dela, e era diferente dessa vez. Não havia frieza. Não havia arrogância. Apenas confusão. Apenas medo. Eu não sei como fazer isso, ele disse, a voz rouca, baixa, como se confessar aquilo doesse fisicamente. O coração de Helena disparou. Ela deu mais um passo, se recusando a recuar. Fazer o quê? Ele a observou por um longo momento, e então, em um movimento lento, colocou o copo de uísque sobre a mesa e se aproximou. A tensão entre eles era quase palpável. Adrian parou diante dela, tão perto que ela sentia seu calor. Isso. Sua voz saiu quase como um sussurro. O que está acontecendo entre nós? Helena engoliu em seco. O que está acontecendo entre nós, Adrian? Ele passou a língua pelos lábios, como se estivesse tentando encontrar uma resposta. Mas, no final, não usou palavras. Ele a puxou para um beijo. Dessa vez, não havia raiva. Não havia urgência. Havia profundidade. Era um beijo que explorava, que confessava, que pedia mais. Suas mãos deslizaram pela cintura dela, segurando-a com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. Helena sentiu as barreiras dele desmoronando. E quando ele quebrou o beijo e encostou a testa na dela, soube. Ele também sentia. Ele também estava se entregando. Mas Adrian Beaumont não sabia como amar. E isso a fez sorrir. Ela ergueu as mãos e segurou o rosto dele, fazendo olhá-la nos olhos. Eu não vou a lugar nenhum. O corpo de Adrian ficou tenso por um momento. Mas então, ele cedeu. E pela primeira vez, Adrian Beaumont parou de lutar contra o que sentia. Agora Adrian finalmente quebrou suas barreiras. Helena conseguiu alcançar seu coração, e ele parou de fugir.